Fala pessoal, professor Douglas aqui, e agora a gente vai ver um conteúdo novo que é o de matrizes, certo? Vamos começar com a definição e eu vou mostrar alguns tipos de matrizes para vocês. Então, o que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela, certo? Onde eu vou estar organizando ali várias informações em forma de linhas e colunas. A gente tem vários exemplos disso aí no dia a dia. A gente tem tabela de jogos de futebol, a gente tem o Excel aí, o planilhas Google, né? Várias planilhas eletrônicas, uma tabela de preços, né? num estabelecimento, num comércio, até uma lista de compras. Tudo isso daí a gente pode resumir como matrizes, certo? Então, de uma forma bem simples, uma matriz é uma tabela com os dados organizados em linhas e colunas. A gente está interessado em matrizes numéricas, então vamos ver a definição matemática de matriz. Dados dois números m e n naturais e não nulos, a gente vai chamar de matriz de ordem m por n, né, indicando aí m, x, n, toda a tabela A formada por m vezes n elementos distribuídos em m linhas, né? Então reparem que as linhas aí estão iguais às linhas de caderno, né, na horizontal, e n colunas. Então, coluna a gente lembra da nossa coluna quando a gente está em pé mesmo. E esses elementos podem ser, por exemplo, números reais, números complexos, podem ser funções, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, eu tenho aqui a matriz A, que ela tem 3 linhas e 4 colunas. Os nomes das matrizes, a gente sempre usa letra maiúscula para representar elas. E cada elemento, a gente usa a mesma letra, só que minúscula. Então, quando eu colocar A23, ou A2,3, também tem essa outra anotação, eu estou querendo dizer o elemento da matriz A que está na linha 2 e na coluna 3. Então, o primeiro número que aparece ali no índice é a linha. O primeiro número aqui é 2, então ele vai estar na linha 2, certo? E o segundo número é 3, então ele está na coluna 3. Então, esse elemento é o menos 3. E aí, ó, a gente pode representar essa matriz com os números entre colchetes ou entre parênteses. Então, essa é a forma que a gente apresenta uma matriz. Vamos ver mais um exemplo. Ó, eu estou querendo trocar de celular e fiz uma pesquisa rápida na internet por esses 3 modelos aí, né, em 3 lojas, certo? Então, nas linhas aqui eu tenho dispostas as lojas, a Amazon, Shoptime, Submarino, e nas colunas eu tenho 3 modelos de celular, e aí eu preenchi essa tabela com os valores que eu encontrei nessas lojas. E aí eu posso escrever isso daí em uma forma matricial da seguinte maneira, né? Eu vou dar um nome para a matriz, eu chamei de C de celular, e aí eu dispus os elementos ali conforme eles estão na tabela. Então, eu tenho 3 linhas, onde cada linha representa uma loja, e 3 colunas, onde cada coluna está representando ali uma marca de celular, um modelo de celular. Então, se eu quiser identificar o elemento que está na posição 3,1, né, o C31, ele vai ser quem? Vai ser o elemento que está na terceira linha e na primeira coluna. Então, é 1499, certo? Vamos para mais um exemplo aí, um exemplo um pouco diferente agora. Pede o seguinte, escreva a matriz B, 2 por 3, um B e J, onde B e J é igual a 2I mais J. Então, o que ele está pedindo aqui, né? Vamos montar a matriz de forma genérica primeiro, certo? Quem que é a matriz B? É uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente escreve ela assim. Repare que a gente vai ter aqui, ó, 2 linhas. Então, o primeiro númerozinho representa a posição da linha, né? Ó, todos os elementos aqui da primeira linha começam com 1. E, segunda linha, vão começar com 2. E ela tem 3 colunas. Então, o segundo número no índice, ele apresenta pra gente a posição da coluna. Então, a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. E aí, o exercício deu uma lei de formação aqui. Ele fala o seguinte, o elemento que tiver na posição IJ, onde o I é a linha e o J é a coluna, ele vai ser igual a 2 vezes o número da linha mais a coluna. Então, a gente vai substituir isso daí para cada elemento. Vamos começar pelo B11. Então, olha só, é 2 vezes a posição da linha, que é 1, mais 1, que é a posição da coluna. Fazendo as contas dá 3 e a gente troca aquele elemento por 3. E a gente faz isso para os outros também. Então, B12, eu vou trocar ali a linha por 1 e a coluna por 2. Faço as contas, dá 4, substituo lá. E vou fazendo isso para os outros elementos também. Então, B13, a linha é 1, a coluna é 3. Fazendo a conta dá 5, substitui. O B21 é o que? A linha é 2. Então, agora, reparem que eu estava substituindo o I aqui, ó, por 1, e agora eu estou na segunda linha. Então, eu substitui por 2. E a primeira coluna, então, o J eu substituo por 1. Fazendo as continhas lá, a gente vai substituindo um elemento
elemento por vez até determinar todos os elementos da matriz. Então, essa daqui é a matriz B determinada por essa regra, por essa lei de formação, certo? Dito isso, a gente vai ver algumas matrizes que são especiais. O primeiro exemplo é da matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que pode ter várias colunas, pode ter uma coluna só também, mas ela sempre só vai ter uma linha. Então, um exemplo aqui é a matriz A. Repare que ela tem 7 colunas, mas ela só tem uma linha, beleza? Então, a gente chama essa matriz A de uma matriz linha. Outro exemplo aí, logo em seguida, é a matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que só tem uma coluna, certo? Então, eu estou mostrando outro exemplo aí, né? A matriz B, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, a gente pode escrever B31 para representar quantas linhas e colunas ela tem. Próxima, a matriz nula. O que é uma matriz nula? O próprio nome já diz também, né? Todos os elementos são zero, beleza? Então, essa daí é uma matriz nula de ordem 3 por 5. Por que 3 por 5? Porque tem 3 linhas e 5 colunas, todas iguais a zero. Aí a gente vai ter matriz retangular, que vai ser uma matriz onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Aqui no exemplo a gente tem a matriz D, onde eu tenho 5 linhas e 4 colunas, então ela é de ordem 5 por 4. E a gente vai ter também a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Um exemplo aqui é a matriz Z, que tem 4 linhas e 4 colunas. Matriz quadrada costuma aparecer bastante porque ela está relacionada com outros problemas, né? Determinante, problemas relacionados à solução de sistemas lineares. Então ela vai aparecer bastante, ela tem algumas características aí que a gente precisa saber, né? Então vamos usar esse mesmo exemplo aqui, ó. A gente vai ter aí as diagonais. O que são as diagonais? Toda matriz quadrada, ela tem duas diagonais. A diagonal principal vai ser a diagonal que contém os elementos onde o número da linha é igual ao número da coluna. Então vai ter ali o A11, A22, A33 e assim por diante até o ANN, onde o N é a ordem da matriz. Nesse caso, como o nome da matriz é E, a gente teria o E11, E22, E33 e o E44 na diagonal principal. E aí a gente tem a outra diagonal da matriz, que é a diagonal secundária, né? Como que a gente pode interpretar a diagonal secundária? Vai ser aquela diagonal onde a soma da linha com a coluna dá a ordem da matriz mais 1. Vamos lá, ó. O primeiro elemento aqui é o E14. 1 mais 4 dá 5, que é 1 a mais do que a ordem da matriz. O próximo elemento da diagonal secundária é o 6. Ele está na posição E2, 3. Segunda linha, terceira coluna. 2 mais 3 também dá 5, que é 1 a mais que a ordem da matriz. O próximo, E32. 3 mais 2 dá 5. E o próximo, E41, que também dá 5. 4 mais 1 dá 5. Então, os elementos da diagonal secundária aí são os que, quando eu somo a linha com a coluna, dá a ordem da matriz mais 1, certo? É mais fácil lembrar que a principal é a que tem linha igual coluna e a secundária é a outra, beleza? E aí a gente vai para o último conceito, que é o conceito da matriz identidade, certo? O que é uma matriz identidade? Vai ser toda aquela matriz quadrada, cuja diagonal principal só tem elementos iguais a 1 e fora dela todos os elementos são iguais a 0. Então aqui a gente tem um exemplo da identidade de uma matriz 1 por 1. Posso ter uma matriz com uma linha e uma coluna? Sim, aqui é um exemplo, identidade de uma linha e uma coluna. Aqui eu tenho o outro exemplo de matriz identidade. Reparem que na diagonal principal os elementos são iguais a 1 e fora dela eles são iguais a 0. E aqui eu tenho uma identidade 3 por 3 de ordem 3, né? A diagonal principal todos os elementos são iguais a 1 e fora dela são iguais a 0. Essas matrizes de identidade também são importantes para resolver sistemas lineares lá na frente. Esse é um resumo de matrizes do primeiro vídeo. Nos próximos eu vou falar sobre operações com matrizes. Até lá! Celular Super Hiper Master Power a preço de banana. Droga.